Fala pessoal do Design Instrucional Talks, você que está aí nos acompanhando nas diversas plataformas de podcast, também no YouTube. Não se esqueça de acompanhar os cortes no Instagram, no TikTok, no próprio YouTube a gente tem colocado alguns cortes lá. E hoje eu tô com um cara, uma daquelas conversas que você vai falar, poxa vida, por que você não trouxe esse cara antes? Eu tô com o Elisandro aqui, eu tô com o LinkedIn dele aberto para você ter uma ideia, porque ele tem uma experiência muito rica e eu não quero perder nada, não quero deixar de mencionar nada. O Elisandro, assim, a gente se conectou no LinkedIn, né, por afinidades e tal, e fui acompanhando suas publicações, acompanhando até seus comentários na própria rede, eu fui notando que é uma pessoa diferenciada, uma pessoa com histórico bacana, esforçado, muito inteligente, mas acima de tudo, uma coisa que eu valorizo muito é humano, né? Você vê nas publicações dele, nos comentários, então eu queria muito entender mais, conhecê-lo melhor, e enquanto eu o conheço melhor, vocês também vão ter a oportunidade de conhecer melhor. Mas quem melhor para se descrever do que o próprio Elisandro, né? Elisandro, eu não vou deixar você escapar das suas grandes experiências interessantíssimas aqui, mas fica à vontade para se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho mais da sua história e a gente vai fazendo algumas perguntas subsequentes. Já temos uns temas em mente aqui que a gente meio que discutiu antes, né? Mas Sim. fica à vontade para se apresentar, contar para o pessoal, né? Como foi sua história, como você chegou até onde você está agora, né, na educação corporativa, um destaque na educação corporativa, e os percalços, né, os desafios, as frustrações, as coisas que fizeram você talvez pensar em parar, mas te direcionaram para essa trajetória incrível, para o pessoal entender realmente que é possível, né? Que é possível e que às vezes o grande sonho, que é uma coisa que eu tenho falado muito, às vezes aquele grande sonho que a gente fica almejando por anos e não toma ação, pode tomar uma outra forma, uma outra essência ali e fazer muito mais sentido para a nossa vida, né? Deixa eu parar de falar e fica à vontade para se apresentar, Elisandro. Muito obrigado por aceitar o convite e o palco é seu agora. Fala com o pessoal aí. Perfeito. Alan, muito obrigado pelo convite. Eu acho que nem eu te falei ali pelo LinkedIn, né? Me sinto honrado. É uma oportunidade de a gente conseguir se conectar, com certeza a mais, mas Sim. também de contar as vivências, espervivências, que eu gosto de falar, né? As experiências vivenciadas que a gente consegue levar na nossa vida e, quem sabe, possa fazer mais sentido para outras pessoas também e inspirar outras pessoas, né? Então, como eu começo no meu LinkedIn, eu sempre falo. Bem-vindos à minha bolha estourada. A minha vida, eu digo que ela é uma bolha estourada porque a gente não vive numa pequena redoma, é uma redoma gigante Sim. e sempre aberto para outras pessoas também fazerem conexões. Né? Então, me chamo Elisandro Bassim, tenho 31 anos, moro na cidade de Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul, mas eu já morei em mais de 16 cidades diferentes, em mais de Nossa. acho, 17 estados, se eu não me engano, e dois, três países por aí que eu também fiz uma parada por um tempo, né? Mas sou uma pessoa que de fato me sinto uma pessoa humana, gosto de trabalhar com relações, né, entre outras pessoas, e essas vivências me trouxeram bastante isso. Né? Hoje também, que eu estava comentando contigo antes, nunca me imaginei trabalhando diretamente com educação, tampouco educação corporativa. Né? Tinha o sonho quando criança assim de ser astronauta e tinha esse sonho utópico, né? E depois, não, vamos fazer medicina, não, vamos fazer odonto, e assim fui indo, né? E a vida foi me levando durante essas trajetórias, esses lugares, assim, no local onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo, e muito feliz, muito grato, né? E eu acho que a vida, ela vai te levando e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo com ela e conhecendo mais sobre a gente ainda, né? E Sim. então, por exemplo, nesse tempo todo que eu estive viajando, conheci diversas culturas, conheci muitas pessoas, vários métodos de ensino e muitas coisas que foi me transformando nesse tempo também. Né? Então, aquele sonho que eu tinha de ser astronauta, de voar longe, ou sonho de ser médico e cuidar das pessoas, eu faço isso e tipo isso hoje na educação. E o mais interessante é que não fui eu quem percebeu primeiro. Foi os meus amigos, as pessoas com qual eu convivia. Que eles falavam, nossa, você tem uma habilidade muito boa de conversar, de explicar, você tem paciência, que é uma coisa que tem falta hoje em dia. Né? Então, seria interessante você fazer isso. E eu falava que não, não. Até eu consegui uma bolsa de estudos, entrei na universidade, né? Então comecei a fazer pedagogia, falando que é desistir, e fui me Uhum. encontrando em diversos espaços, em diversas narrativas ali dentro. E isso fez com que hoje eu chegasse, então, dentro da educação corporativa, que é um espaço incrível,
né, para se trabalhar a educação, para se trabalhar o design instrucional, para se trabalhar com curso de desenvolvimento, tu vai trabalhar com pessoas, e é uma potência, né, e a gente tem que ser E só esse cresce, né, gás cara? propulsor, isso aí, só cresce, e a Só tendência cresce. é aumentar cada vez mais, né. Sim. E você, eu tenho várias perguntas já, mas eu queria falar assim, só para o pessoal que entrou aqui agora, como é a rotina de uma pessoa que trabalha com educação corporativa? Eu vejo você publicando várias reuniões, várias lives, vários encontros, várias dinâmicas, né, muitas coisas legais. Como seria mais ou menos se você conseguisse descrever assim um padrão, se é que há um padrão, né? Quais seriam os pontos ou rituais mais recorrentes na rotina aí do seu trabalho? Olha, eu não posso falar por outra pessoa, eu tenho que falar a partir de mim e da minha vivência, Uhum. né. Sim. Então o meu dia deveria ter 30 horas, não deveria ter 24, porque por mim eu faria muito mais coisas, né. Eu sou hiperativo de natureza, né, então eu estou sempre estudando, lendo, fazendo alguma coisa e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né. Então por natureza minha mesmo, eu tenho esse jeito de ser. Então, o que que eu faço? Geralmente, eu chego de manhã, a primeira coisa que eu vou abrir é ver a news dentro do meu e-mail, né? Então, isso é de praxe. Pego o meu café sem açúcar e ali vou. E eu tenho uma rotina que eu gosto de fazer isso. Eu prefiro ter a rotina para eu conseguir fazer tudo que eu preciso com excelência, né? Então, eu vou colocando dentro da minha agenda e dentro ali eu vou seguindo, né? Mas é o dia inteiro buscando novos conhecimentos. Se eu ouço uma palavra diferente que eu já não conheço ou leio algo a respeito disso, eu já vou buscando. Eu vou para a Legal. internet e vou atrás para conseguir compreender e entender. E uma coisa que eu aprendi, isso se potencializou muito depois da pandemia, a gente percebe que o nosso cérebro também ele é falho. Então eu tenho um segundo cérebro. Eu tenho as minhas anotações, onde eu coloco Legal. tudo que eu aprendo e tudo que eu vou aprendendo diariamente em pequenos resumos ali dentro, e também fica fácil de eu conseguir consultar depois, né? E assim também de eu conseguir fazer a minha rotina dentro dessa parte da educação. E sempre buscando melhores metodologias, melhores métodos, formas mais fáceis para também captar os diversos tipos de público que eu preciso atingir aqui dentro da empresa hoje onde eu trabalho. Sim. Muito legal, muito legal. E falando em método e metodologia, antes disso, só um comentário. Você mencionou umas características que têm sido um padrão aqui nos convidados, nas pessoas convidadas do Day Talks. Hiperatividade, curiosidade, né, e essa vontade de fazer acontecer, né? Eu acho muito interessante essa curiosidade de querer ter feito odontologia, depois medicina, e foi migrando em várias áreas, agora está na educação corporativa. Eu me considero dessa forma também, já pensei em umas 30 carreiras diferentes, já tive umas 6, né? E o pessoal que vem aqui tem muito disso, né? Então, acho que o design instrucional ou a educação como um todo tem essa essência, né? Muito Sim. legal da curiosidade, da pessoa querer conhecer coisa nova, né? E aí eu queria perguntar para você, e as metodologias ou ferramentas que você acaba usando? Por exemplo, vai fazer um novo tipo de treinamento. Como é que você cria essa esteira, né? De entender os dados, tornar conteúdo subjetivo, entender quanto foi aprendido, quanto precisa ser aprendido ainda, como vai ser o material didático, se vai ser 100% síncrono ou não. Conta mais do seu método para o pessoal, porque Uhum. hoje a gente está tendo uma demanda muito grande, né? E você pode comentar melhor do que eu, uma demanda muito grande por universidades corporativas para tentar fidelizar as pessoas dentro das empresas, né? Um treinamento corporativo, uma certificação interna, até mesmo contratando pessoas sem habilidades técnicas para mantê-las ali dentro e criar esse crescimento de carreira, né? Então é importante conhecer esses métodos e os potenciais outros métodos também, porque vai ter muita demanda, já tem muita, mas vai ter muito mais demanda para designers instrucionais e pessoas que vão gerir essas universidades corporativas, né? Então conta mais aí métodos, metodologias, ferramentas que você puder compartilhar com o pessoal. Perfeito. Antes de começar a falar sobre isso, eu acho que é interessante a gente também ver a questão das habilidades, né? E que ele estava falando assim das características. Para conseguir fazer tudo isso, algo que é muito importante, a gente pode ter hiperatividade, a gente pode ser criativo, a gente pode ter um monte de coisa. Mas se a gente não tiver uma escuta ativa para Hum, conseguir ouvir o que o nosso cliente está querendo demandar, ou que de fato é preciso, a gente não vai conseguir fazer um trabalho com eficiência, com que ele seja tipo determinante e de certa forma efetivo para aquilo que for pedido, né? Então a gente é ensinado durante toda a nossa vida a responder. A gente escuta
e responde. A gente não para nesse tempo que uma pessoa está falando para ficar internalizando aquilo, ficar pensando a respeito, para dar uma resposta talvez até mais depois, assim, né? E isso é uma coisa que dentro do design instrucional, dentro da educação corporativa, é muito importante, porque nós temos diversas ferramentas. Aqui hoje, na Cotrijal, que é a empresa a qual eu trabalho, que fica aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, né, para o pessoal que talvez tenha curiosidade em saber o que é a Cotrijal, nós somos hoje a maior empresa do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. Isso é, nós estamos inseridos em mais de 50 cidades. A gente trabalha com toda a parte de grão, semente, insumo, a gente tem loja, tem supermercado, a gente atende mais de 18 mil associados. Esses 18 Nossa. mil associados são aqueles homens e mulheres, as famílias do campo, então a gente atende todos eles. Né? E eu atendo todas as pessoas que atendem eles. Então seria em torno de 2.700 colaboradores dentro da Cotrijal. E todas essas pessoas ali dentro, né, a gente tem que trabalhar com cursos que possam desenvolver hard e soft skills, essas habilidades onde eles podem estar trabalhando e desenvolvendo dia após dia. Sim. Então, tem cursos que são determinantes. Então, a gente sempre vai sentar com um cliente nosso e vai perguntar, poxa vida, o que o pessoal do varejo, do supermercado precisa? Eles precisam desenvolver essa e essa e essa habilidade. Daí a gente fica pensando, poxa vida, mas então, como que é o dia a dia dessa pessoa? A gente se insere dentro da realidade dela. Um exemplo disso foi um curso para as caixas de supermercado. Foi uma das últimas entregas que nós fizemos. Então a gente sentou com os coordenadores e gerentes e pensamos, o que as caixas do supermercado elas precisam ter como um curso, algo que possa fomentar esse desejo de conhecimento, né, dentro dessa área que tem um turn-off muito grande. Então, falou Uhum. assim, tem que ter um curso assim, que explique logo desde o início como que é a empresa, quais são as possibilidades e como que ela pode desenvolver um trabalho de excelência dentro da onde ela faz, né, da onde ela está. Então, eu fiquei inserido por uma semana. Eu aprendi a ser um caixa de supermercado, Que né? legal. Fiquei sentado junto com as caixas, aprendi, fiz todas as anotações, fui fazendo um mapeamento de perfil, fazendo perguntas bem simples, entendendo quais eram as realidades que da onde elas vinham, sabe? Geralmente elas são mães de família ou eram meninas mais novas que estavam tendo a oportunidade do primeiro emprego, Sim. né? E elas têm sonhos, têm objetivos, né? E tudo isso a gente foi mapeando e pensando como que a gente poderia colocar isso dentro do curso de uma forma que ela conseguia se sentir acolhida, né? E que ela conseguia ver uma possibilidade de crescimento a partir da onde que ela está. Porque às vezes não é dada essa possibilidade ou ela acaba não vendo. E a gente quis mostrar tudo isso. Então a gente se inseriu na realidade, a gente entrou no território dela, né? Não como um invasor, mas como uma pessoa que se dispôs a aprender. Aprendemos, pegamos todo o conhecimento que tinha ali, né? Agradecemos porque foi elas que nos passaram isso e começamos a trabalhar nesse treinamento. Então, depois que nós fizemos o lançamento, a gente fez toda uma base, né, onde a gente poderia mostrar para elas como que aquilo ia ser importante para a gente então fazer o lançamento e elas conseguirem usufruir aquilo da melhor forma possível e não ser uma coisa que ficasse deixando de lado. E como que a gente colocou esse treinamento? Dentro de uma plataforma LMS, né, Hum. onde a gente trabalhou criando todo um curso num formato SCORM, colocamos ali dentro algo que fosse animado, aonde a voz fosse uma voz familiar. Então, por exemplo, hoje dentro do supermercado, né, é comum você encontrar muito mais mulheres do que homens sendo caixa. Sim. Então, a gente vê também que a questão dos fiscais de caixa é muito mais mulheres. Então, toda a voz do curso é uma voz de mulher que está narrando. Então, a gente Bem pensou nisso. pensado. Toda vez que a gente fosse tratar o termo, a gente tratava como ele ou ela, pensando que talvez vai ter um homem que no futuro talvez possa estar Sim. assistindo o curso, o treinamento, né? E pensando desde o início como que aquilo poderia ser acolhedor e que ela conseguia pegar de uma forma rápida aquele conhecimento, né? E depois no final todo o curso, tudo aquilo que ela aprendeu no curso ali, tem algumas perguntas de reforço que não são de avaliação, não é para avaliar se ela vai passar ou não, é um reforço que ela pode voltar e fazer de novo, né? Tá. E ainda no final ela pode imprimir um resumo de todo o curso. Né? Então isso é interessante porque a gente consegue mostrar uma preocupação para o nosso cliente, utilizando de ferramentas que a gente utiliza aqui dentro, como esse no caso vai ser a ferramenta LMS,
e dos recursos que a gente pode colocar ali dentro, né? Como essa questão de você fazer algo que pode inclusive ser gamificado, a gente pode colocar através de games, pode pontuar, né? Que vai ser um próximo curso que é o de diversidades que a gente vai estar trabalhando, né? Mas assim a gente vai atuando e fomentando isso para o pessoal e pegando. Então a gente vai divulgando nos portais internos que nós temos aqui e incentivando principalmente, né, que venha de cima o coordenador, o gerente, né, incentivando para que eles possam fazer, porque às vezes em muitos lugares, não digo a partir daqui, mas em muitos lugares tem líderes que não deixam o seu colaborador sair e fazer um Sim. curso por meia hora. Né, eles não veem o desenvolvimento como algo importante. Eles pensam, não, a pessoa tem que vir pronta, ela vai ter que estudar ou fazer isso fora. Não, e às vezes é dentro, é a única oportunidade que a pessoa tem. Muito legal. E você falou plataforma LMS, você teve alguma dificuldade? Teve que criar algum tour ali sobre a plataforma para o pessoal acessar bem? Ou como você fez, né, com esse problema de possíveis dificuldades técnicas para acesso ao LMS? Uhum. O que a gente tem hoje, por exemplo, aqui, que eu estava comentando, são 2.700 colaboradores, né, aumentando cada dia mais. Então a gente tem muitas pessoas que elas são alfabetizadas de forma digital. Então elas têm habilidades muito simples de saber entrar, acessar pelo computador ou acessar pelo smartphone. Então ter acesso a essa plataforma. Claro, a gente fez todo um passo a passo através de vídeo, através de imagens e gráficos, onde a gente Legal. mandou para as pessoas saberem acessar. Né? A gente ainda tem uma certa dificuldade, por exemplo, quando a pessoa ela não tem essa alfabetização, quando ela não tem esse acesso. Né? Ela tem apenas um WhatsApp ou tem apenas um Facebook, que é para ter aquele contato mais direto com a família ou com a sociedade no geral. E elas Sim, acabam não vendo isso como, como eu posso colocar? Elas acabam não vendo isso como uma oportunidade para se desenvolver ainda mais. Aí a gente sim. vai utilizando de pequenas ferramentas e colocando sempre o gestor com uma pessoa para fomentar e buscar isso e incentivar cada vez mais, né, para que elas possam para que elas possam acessar. Então, cada vez Então há mais um a apoio, ferramenta. né? Exatamente. Porque Legal. eu como aqui, eu não consigo chegar em todas as pontas ao mesmo tempo. Então eu tenho que fazer diversos recursos. Então são pequenos vídeos, bem simples, uma imagem que a pessoa possa ver, também fomentar junto com o gestor, para que ele possa colocar a pessoa na frente de um computador e ir ensinando passo a passo para ela fazer. Né? Um exemplo disso foi que no final do ano passado a gente pegou a onda da Copa e a gente fez a Copa dos Campeões Cotrijal. Que Então, legal. a Copa dos Campeões, ela foi um evento, de certa forma, assim, um grande projeto aqui dentro, que nós fizemos tanto da parte digital da plataforma, como a gente fez da parte física. Então, nós bolamos um campo de futebol, pena que eu não tenho aqui agora, mas um campo de futebol dividido ao meio, aonde de um lado nós tínhamos o time da Cotrijal e do outro lado era o time opositor. O time Cotrijal nós tínhamos habilidades. Quais são as habilidades que a gente tem no nosso time que a gente vai ter que enfrentar na concorrência ou no opositor, né? Fizemos a miniatura dos bonequinhos, fizemos também, além disso, uma figurinha de cada colaborador. Então, todos os 2.700 colaboradores receberam a sua miniatura, uma figurinha da Copa sua com a sua imagem, um álbum de figurinhas para eles colarem, e eles tinham que fazer isso e fazer um curso interno dentro da nossa plataforma e no final responder uma pergunta, né? Como eu faço o meu time ser campeão? E todo o Legal. curso ele tinha por objetivo falar sobre a questão de tecnologia, sobre a questão de inovação, que vai ser uma próxima plataforma que a gente também vai lançar. Então a gente vai trabalhando devagar para chegar lá. Mas como que a gente ia fazer para que todo mundo acessasse a plataforma? Então a gente divulgou da forma que a pessoa podia acessar dentro do celular ou também dentro do próprio computador, e os gestores tinham que fazer com que os seus times acessassem, né, e fizessem. Eles tinham um prazo e todo mundo tinha que responder. Por quê? Além disso, todo time que respondesse e toda pessoa que respondesse a pergunta, o time no final ganharia um troféu, né, de time campeão por ter feito todas as etapas da Copa. E todas as pessoas que respondessem à pergunta e fizessem o treinamento, isso a gente viu ali depois, elas estariam concorrendo uma de 5 camisetas oficiais da Copa do Mundo. Né? Nossa, que legal. Então a gente teve uma participação de mais de 1.800 colaboradores nessa questão de responder a pergunta. A gente não conseguiu pegar alguns porque eles estavam em momento de safra, então Ah, é o dia inteiro trabalhando direto no campo, sem tempo para parar.
Mas foi o único momento que a gente conseguiu fazer, porque não tem como a gente mudar a Copa do Mundo de data, né? Sim, Para a é. gente conseguir fazer. Então a gente aproveitou a onda e a gente teve uma efetividade muito grande. Aí depois no final as pessoas tinham que publicar dentro do portal, porque a gente tem um portal corporativo onde as pessoas podem colocar como se fosse uma rede social, Sim, né? E que agora a gente vai migrar isso para dentro da plataforma LMS. E que vai que ser tudo legal. integrado. Essa rede social, a parte dos cursos, as pessoas podem colocar mensagens que elas quiserem, comentar como está sendo o curso. Enfim, a gente está integrando isso porque é uma ferramenta completa e hoje ela está aqui e ela vai ficar, né? E com certeza vai Sensacional, cara. aumentar. Eu não sei o quanto você vai poder compartilhar, mas você me diz aí, vai nos seus limites de confidencialidade, né? Mas tecnicamente falando, como é que foi esse campo de futebol aí? Foi um site, foi um aplicativo, um articulate? O campo de futebol ele foi algo de fato impresso, ele foi algo assim físico, né? Que a gente conseguiu trabalhar, mas tudo que a gente trabalhava no físico, a gente levava pro digital. Tá, Então a gente levava, a gente fazia tanto a parte presencial para a pessoa poder sentir da forma sensorial, né, para ela poder pegar o bonequinho, pegar a figurinha, e isso pudesse ser um incentivo, um estímulo para ela entrar dentro do digital do nosso curso ali dentro, que ele foi trabalhado e feito exclusivamente para a questão da Copa. E tudo que a gente estava que trabalhando, ele foi legal. bem simples, um vídeo em torno de 15 minutos ali, um curso, treinamento que a gente trabalhou, né, e no final respondia sempre em pequenas etapas. E olha que interessante, né? Várias pessoas conseguiram fazer. E, inclusive, nós temos aqui dentro da Cotrijal o Viveiro da Cidadania, que é um projeto nosso, e que nós temos diversos colaboradores que eles têm algumas deficiências, né? Então, a maioria do pessoal ali tem síndrome de Down e tudo mais, e que eles teriam de tudo para não fazer. E todos eles fizeram, Olha sabe? só. E eles gostaram e responderam as perguntas e participaram da Copa. Então, isso foi uma coisa totalmente potencializadora para mostrar como exemplo que é possível, né? E todas as pessoas conseguem fazer, independente das limitações. Só que a gente sempre tem que estar pensando nesses públicos, né? Nas Tem que ter o estímulo limitações. correto, né? Exatamente. Muito legal, Lisandro. Então tudo foi para LMS. Tinha esse aspecto físico e Sim. tinha essa ligação com o digital, né? Então os dados foram bem ricos, eu imagino, né? Coletando os dados do pessoal e tudo mais. Nossa, com certeza, né? A gente fez uma apresentação no final do ano passado, né, para todos os nossos colaboradores aqui, para a superintendência e a direção, mostrando como foi efetivo tudo isso, né? Porque, por exemplo, hoje uma plataforma digital, mesmo que a pessoa talvez não tenha, por enquanto ainda, essa habilidade digital de saber, de conseguir trabalhar, ela tem que ser incentivada das mais diversas maneiras, Sim. né? Então, a gente conseguiu trabalhar dentro desse formato do SCORM, ali dentro do curso, que foi fantástico. E a gente viu a partir disso, de uma pesquisa, né, que a gente mandou no final, para eles perguntando o que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser melhorado. E agora a gente vai trabalhando nos próximos para conseguir encantar ainda mais. Então, por exemplo, esse próximo curso que nós vamos fazer de diversidade, ele vai ser um curso gamificado. Então a gente vai gamificar toda a nossa plataforma e vai trabalhar também bastante com Articulate, a gente vai trabalhar bastante com a parte visual da pessoa também, para que ela possa visualizar através de vídeos, através de animações, através de interações que ela vai ter que fazer puxando de um lado para o outro, coisas Legal. assim, né, que vai ajudar bastante ela nesse sentido de desenvolvimento. Muito legal. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas você já antecipou uma pergunta lá de baixo que eu tinha. Legal, tá bacana. Essa definição, Elisandro, de gamificação, cara, eu já falei com muita gente sobre isso. Tem muita gente implementando, muitas formas diferentes de implementar. Já tem pesquisa saindo que pode ser positivo, dependendo do jeito que você fizer, pode ser negativo para a Uhum. empresa e tudo mais. O que você pode contar das suas conclusões dessa gamificação? Você está usando ranking? Você está usando badge ou credenciais, certificado, recompensa física, financeira, não sei, folga? O que está funcionando ou o que você está apostando ali? Qual a hipótese de gamificação que você está apostando? Nesse momento, a gente está fazendo um estudo para ver no que de Uhum, fato é mais viável para o nosso tipo de colaborador, para as realidades que a gente tem aqui dentro, né? sim, Então, por exemplo, a gente já percebeu que quando a gente coloca um estímulo de uma recompensa física, as pessoas se estimulam muito mais.
né? Então, é um tipo que você vai estar trabalhando com um colaborador onde ele gosta do desafio, ele gosta de ter aquela troca dele receber algo, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem visto também que quando a gente fala em questão de gamificação para o nosso público aqui dentro, tem um retorno muito positivo. Né? Mas como eu falei, a gente está estudando e vendo o que se torna mais viável. Dentro da nossa plataforma, a gente pode inclusive criar uma lojinha, a pessoa vai trocando os seus pontos por materiais, por diversas coisas que podem ser de usufruto dela no dia a dia, né? Legal. Então, a gente está de fato avaliando isso. A gente está trabalhando primeiro no curso, né? Em todo o contexto dele, ver como ele vai ser importante, porque ele vai abordar todos os tipos de diversidades, né? Então, vai ser bem importante para o contexto que a gente vive hoje enquanto sociedade, né? Mas principalmente para poder fazer mais ainda essa parte de inclusão e para que fomente esse tema que a gente sabe o quanto ele ainda tem um pouco de tabu junto à sociedade, ele vai ser gamificado, né? Para que ele tenha essa recompensa logo ali no final. Então, essa Legal. recompensa que a gente pensou em colocar, por exemplo, um day off, a questão da pessoa ter uma camiseta da empresa, que a gente utiliza uniforme aqui. Então, pode ser que talvez a gente consiga colocar uma camiseta que a pessoa possa utilizar em determinado dia de semana como se fosse um uniforme. E é somente a pessoa que atingir determinado nível, determinado ponto, além também da pessoa poder trocar lá no final por um curso exclusivo de algo que ela possa ainda estar se desenvolvendo. Né? Então, são diversas alternativas que a gente está vendo onde melhor se encaixa hoje, né? Para a gente poder fazer um projeto bem grande para poder colocar. Porque a gente fez algumas pesquisas, até alguns bench com outras empresas, e a gente viu que a gamificação ela está sendo bem colocada em diversos lugares, mas varia muito da questão de público. Em empresa, por exemplo, onde o público ele trabalha só sentado, aonde é um público muito mais administrativo, tem um tipo de resultado. Sim. Agora, a gente que, por exemplo, pega um público que ele está lá carregando saco de soja, o resultado é totalmente diferente. Então, como é que a gente vai incluir aquela pessoa dentro da nossa gamificação? Sendo que às vezes ela pode chegar em casa e estar cansada para não conseguir acessar, né, a plataforma para fazer o curso. Ela tem toda uma família e talvez aquilo não é importante para ela. O importante para ela talvez seja ter comida dentro do seu prato, né? Então a gente tem que conseguir chegar nela de um jeito mais fácil. Aí entra uma outra ferramenta que a gente está querendo implementar, que é o WhatsApp, né? Para fazer cursos rápidos através dali. Então, Legal. são ferramentas que a gente está utilizando e adaptando conforme a realidade, né? Isso aqui é uma coisa que, assim, tipo, a gente está totalmente em testes ainda e eu já estou dando baita spoiler aqui. Não, mas isso motiva muito o pessoal, porque assim, gamificação, Elisandro, assim, e eu preciso te parabenizar, porque você explicou toda a pirâmide de Maslow e pesquisa quali e quanti de uma forma muito humana, né? Então você descreveu de uma forma muito legal, né? Então o pessoal vê isso às vezes numa pós, ou vê esses termos, ou essas ideias de conteúdo subjetivo, experiência subjetiva, e às vezes não consegue entender, às vezes parece que é uma coisa muito fora da curva. E a questão é subjetivo para a região, né? Você está no sul do país, uma região mais do agronegócio, as pessoas estão trabalhando mais, muitas vezes com o corpo, trabalho braçal, ou tem que viajar para encontrar cliente, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração, não apenas a pirâmide de necessidades ali, necessariamente falando, né? Então tem a cultura da empresa, a cultura da região, e você Exatamente. colocou isso de uma forma muito legal, cara, que eu acho que vai ajudar muita gente. Assim, e as pessoas têm dificuldade, às vezes, numa entrevista, por exemplo. Então, uma coisa que eu até queria deixar registrado aqui, que puxa para o que você está falando, se você vai fazer uma entrevista e a pessoa te pede para fazer um projeto de gamificação para um público hipotético, você tem que ter mais perguntas do que afirmações, Sim, né? Porque eu exatamente. mesmo já pegava muita gente, eu dava um segmento social bem pequenininho, sem muitos detalhes, a pessoa já me vinha com um projeto prontaço. Eu falava, não, cara, infelizmente não vai rolar de trabalhar aqui. Então, se você não tem mais perguntas do que afirmações no começo de um projeto, provavelmente você vai ter muito retrabalho ou não vai ser bem acolhido pelo grupo, pelo usuário final, né? Então, o que vocês estão fazendo de testar e conversar com outras empresas é sensacional e, sem dúvida, vai ter um resultado muito legal. Nunca vai ser perfeito, mas vai ser muito legal, né? E tu sabe que o que ajuda bastante, Alan, é a gente pensar, por exemplo, assim, através do mapa da empatia, pensar como design thinker, sabe? Porque a Uhum. gente vai conseguindo captar todo um cenário
E a gente vai tentando se colocar no local daquela pessoa e entender todo o contexto para daí a gente começar a trabalhar. Porque se você não fizer as mesmas perguntas que a pessoa se faz, ou tentar imaginar de fato como é o dia a dia dela, se torna bem complicado, né? E nós aqui, dentro do setor que qual eu atuo, que é o desenvolvimento humano organizacional, o DHO, a gente tem escrito dentro do nosso quadro lá atrás, que seria basicamente a pirâmide de Maslow ali, né? Mas que eu gosto de falar que são 3 coisas resumidamente, que a gente coloca coração, mente e bolso, né? Então, essas 3 coisas, elas resumem em tudo isso, né? Se a pessoa, ela tá com um problema no bolso dela, como é que você vai manter o coração dela e a mente dela ativa, né? Sensacional. Se o coração da pessoa ele não está nutrido com bons sentimentos a respeito da empresa, com o desenvolvimento dela ali dentro, e ela sente falta de conhecimento na parte do cérebro, aquilo lá no bolso também vai afetar. Né? Agora, se você quer manter um bom colaborador dentro da sua empresa, tu tem que ter a certeza que essas 3 coisas elas estão sendo supridas. Né? Então, Muito legal. é você dar o conhecimento para ela, é você reconhecer o trabalho que ela faz, e esse reconhecimento pode vir através de feedback, pode vir através de um pequeno comentário, um post-it em cima da mesa que um colega pode colocar, porque às vezes a gente espera o reconhecimento de cima, mas o reconhecimento do lado também é importante. Né? E a Se questão é. do bolso, né, isso daí é uma coisa fundamental. Às vezes a pessoa pode estar ganhando talvez menos do que talvez estivesse numa outra empresa, mas ela se sente reconhecida, ela se sente importante ali dentro e as ideias que ela implementa e coloca, né, fazem parte, são implementadas e tudo mais, né? Então é o resumo que a gente coloca da pirâmide em três pequenos contextos: Coração, mente e bolso. coração, mente e bolso. Isso aí. Muito legal, muito legal. E a gente estava falando aqui de pesquisa, né? De pesquisa de usuário, de mapa de empatia, e gamificação e tudo mais. E eu queria voltar agora para aquela situação em que você fez aquela imersão juntamente com a moça do caixa, com a pessoa que trabalhava no caixa. Uhum. A gente tem um dilema muito grande, eu já passei muito por isso, e estou tentando resolver isso, ou criar uma receita para resolver isso, mas como tudo na educação e no desenvolvimento humano, né, tudo que envolve o ser humano, receitas são complexas, né, são difíceis de fazer. Então, como é que você resolveu a influência que você tinha no ambiente no qual você estava imerso? Aí eu vou explicar mais, aquela coisa do o observador influencia o observado, sabe? Então, quando a gente está nessas imersões ou fazendo pesquisa tentando ser imparcial, a gente acaba enviesando o próprio ambiente que está sendo observado ou a pessoa que tá dando informação para a gente, né? Então, como é que você conseguiu fazer isso no ambiente físico? Às vezes, no ambiente online, a gente consegue algumas formas de formular a pergunta, algumas formas de manipular a experiência para que ela seja o mais imparcial possível. Mas no presencial, eu notei que há uma dificuldade maior ali, porque as pessoas tendem a funcionar no seu melhor ou no seu pior ou de forma diferente do comum quando tem alguém observando, especialmente alguém que vai fazer um treinamento ou influenciar a vida dessa pessoa de alguma forma, né? Como é que você faz isso, cara? Olha, eu acho que a melhor forma é você ser sincero com a pessoa, sabe? Você falar que ela tem que executar o trabalho dela da forma que ela realmente faz, né? Que ela não pode fazer de forma diferente, ou talvez que ela tente buscar o melhor. Claro que a gente fez com diversas pessoas, até aquelas que de certa forma foram indicadas como sendo a melhor dentre todas, até aquelas que por conta eu olhei e falei assim, ah, hoje eu quero sentar com ela. Né? Aí eu sentava e eu tenho uma facilidade de comunicação. E eu começava a conversar com ela e eu falava, bah, fica bem à vontade, tá? Bem tranquilo. Eu vou estar aqui mexendo no meu Instagram, só que eu estava prestando atenção, sabe? E eu estava anotando os pequenos pontos. E algo que foi importante antes de tudo isso, que antes de eu sentar com elas, eu comecei a frequentar o mercado. E eu comecei a ir sempre em cada caixa de forma diferente. Como se fosse uma Legal. pesquisa, sabe? Aí eu chegava, comprava alguma coisa, via como que elas estavam posicionadas, como que elas estavam sentadas, como que elas me tratavam, e eu saía dali e já começava a anotar num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, as informações que elas estavam trazendo, sabe? Questão de tratamento e tudo mais. Então, isso tudo que eu fui pegando, eu não falei com elas, eu coloquei no treinamento. Né, para que elas não se sentissem, como posso dizer, tanto avaliadas, ou que elas se sentissem assim, nossa, eu estou fazendo errado, vai tirar o meu emprego que eu tenho aqui. Não, a ideia nunca Sim. foi essa. Sempre foi otimizar, melhorar, né, e tornar sempre um atendimento de excelência.
Claro que a gente percebe que elas ficam tensas, que elas ficam nervosas e tudo mais. E isso aconteceria inclusive comigo, se alguém tivesse sentado aqui do meu lado Com e eu ia estar certeza. fazendo sempre o meu melhor, né? Só que tu tem que estar pensando que é a segurança que a gente passava para ela, que isso e vai repercutir lá na frente nas outras caixas também, né? E que a gente não ia citar nome, não ia citar nada, simplesmente nós íamos só ver como que acontecia todo o processo como se fosse um POP, um procedimento padrão, né? A gente ia Sim. descrever tudo isso, mas de forma eficiente e a gente ia colocar ali dentro do nosso curso, né, de um formato mais claro, mais simples e fácil entendimento, né? Show de bola. E aí você trouxe um termo muito legal que é tornar a experiência acolhedora. E aí eu gosto, eu tenho até um módulo no curso de Design Instrucional da EBAC só sobre isso, que são os trade-offs de negócio, né? E qual que é a melhor, na sua situação, né, ou nas situações em que você trabalhou, qual seria a melhor definição de acolhedor no sentido de satisfazer o negócio, né, e também tornar a experiência bacana, agradável para a pessoa que está passando por essa experiência, né? E aí Uhum. um exemplo que você deu pontual, né, é que você disse que usa muita avaliação formativa e não muita somativa, né? Se você cria essa experiência da pessoa saber que aquela prova pode ser repetida, que aquela prova ali é só um complemento da educação dela, mas aí como é que ficam os dados para o contratante, para a empresa que está ali? Esses dados são usados para avaliar essa pessoa de alguma forma, ou é só uma forma de transferir esse conhecimento e depois tem algum outro momento de avaliação ou de construção desse perfil, né, intelectual da pessoa? Então, eu acho que eu coloquei duas perguntas na mesma, mas essencialmente é como fica negócio, né, e o acolhimento ali para a pessoa ali, como é que você faz esse trade-off ali diariamente? Porque muitas vezes você vai ter que fazer uma escolha mais menos agradável para o negócio ou menos agradável para a pessoa, para que Uhum. fique equilibrado ali, né? Sim, o que que acontece? Às vezes o muro tu recebe pedrada dos dois lados, né? E, tipo, a empresa, eles sempre vão querer mensurar resultados. Isso é muito importante, né, para a empresa. E a pessoa, a gente tem que lembrar que, além dela ser um colaborador, além de tudo isso, ela é um ser humano e não tem como a gente desvincular a pessoa que está trabalhando de toda a bagagem, né, que a pessoa traz da sua vida, do seu dia a dia, dos seus problemas familiares. O que a gente pode fazer nesse tempo é dizer para ela que ela tem que ser o melhor e tudo mais, e mostrar que tá tudo bem se tu não tá no teu melhor dia, tu não precisa estar sorrindo o tempo inteiro, mas tem coisas que são, de certa forma, obrigatórias que a gente precisa fazer ali dentro, né? E a gente tenta ser acolhedor nesse sentido, assim, da questão da empresa, de como a gente consegue mensurar isso em resultados da parte do curso em si. Tem cursos que a gente faz, como esse que eu estava te falando da questão dos caixas, que ele é mais um reforço para melhorar a questão do atendimento. Aí o atendimento ele vai ser visto no dia a dia pela fiscal de caixa, que ela pode cobrar, porque antes da caixa fazer, toda a fiscal, as coordenadoras e os gerentes fizeram. Então, eles que fizeram o curso vão poder fomentar, incentivar e depois cobrar. Né? Então, nesse a gente não viu a necessidade de fazer algo que fosse somatório, né? Que fosse então ali quantitativo na questão do resultado, mas que fosse mais algo que reforçasse aquilo que ela já sabe e que às vezes ela precisa ser lembrada, né? Ou até mesmo para aquelas que estão entrando pela primeira vez e precisam aprender o nosso meio de como trabalha. Né? Então, para esse tipo de curso. Agora, tem outros cursos, por exemplo, que a gente já faz desde o início e que ele já é totalmente quantitativo. Então, ele já sai no final com cada pergunta já com a sua pontuação, como se fosse uma avaliação, uma prova, se você fosse fazer em sala de aula e um professor fosse avaliar. Aí você não consegue voltar e refazer, só consegue responder a pergunta em determinado tempo. Aí depois no final já aparece quanto você acertou. Se você não acertou o limite estipulado, você vai ter que voltar e fazer todo o curso novamente. Aí muda a questão das perguntas também, né? Sempre nesse jogral ali dentro. E a gente tenta fazer isso no formato, sempre pensando no que vai ser melhor para aquele público ou o que, que a gente quer. Então, bem antes assim da gente, por exemplo, fazer qualquer tipo de curso ou qualquer coisa que for, a gente utiliza o método Canva.
né? Para poder ver que tipo de cliente a gente vai estar atingindo, que tipo de pessoa, qual vai ser o formato que a gente vai elaborar. Se esse formato vai ter que ter PDF, se ele vai ser totalmente online, se vai ser com vídeo, com áudio, né? Então a gente vai adaptando conforme o cliente e vendo então a melhor metodologia para poder utilizar com eles, né? E a gente sempre vai pegando esse viés mais humanizador desde o curso até o formato da empresa, porque a gente é uma cooperativa e a cooperativa tem esse viés mais ligado ao próximo, ao humano, Sim. à outra pessoa, né? Então a gente entende que talvez em outros lugares não seja tão assim, né? Mas aqui a gente valoriza bastante, né? Porque a gente só cresce através das pessoas que estão aqui trabalhando junto com a gente. Muito bom. Já respondeu um monte de pergunta que eu tinha aqui anotado. Muito obrigado. Eu tenho a última pergunta sobre o seu trabalho. Aí eu quero falar mais sobre o Elisandro como pessoa e suas experiências internacionais. Eu estou vendo umas coisas bem legais aqui. Minha última pergunta é assim: dentro do seu contexto atual, Elisandro, você consegue enxergar limites para a escuta ativa? E aí eu explico. A gente fala de escuta ativa e tudo mais, e muitas vezes os designers instrucionais ou até gerentes de produto acabam entrando numa passividade muito grande que acaba frustrando o próprio cliente. E aí eu vou dar um exemplo. Assim. O cliente vem e fala, tenho esse problema e eu quero isso, isso, isso e isso. E aí você vai pesquisar um pouquinho e você nota que não é exatamente aquilo ou não é da forma que o cliente está pedindo que vai resolver aquele problema. Então, muitas pessoas acabam confundindo escuta ativa com passividade. E aí fazem do jeito que o cliente pede, frustra o cliente e acaba tendo essa experiência negativa. Como que você lida com isso no seu contexto? Eu sei que possivelmente seu contexto é diferente, como você acabou de explicar, que é mais comunitário e tudo mais, mas existe algum momento em que você ouve uma demanda e acaba tendo que persuadir essa pessoa para uma coisa levemente diferente ou num formato diferente? Como é que você lida com isso? Eu acho que sempre, isso é uma coisa que sempre vai acontecer, né? E a questão, às vezes, do conflito, ele também é importante você mostrar o porquê. E às vezes o design instrucional ou qualquer pessoa que esteja trabalhando com isso, elas acabam tendo medo de confrontar o gestor ou o líder, mostrando a sua ideia, por medo de fazer, tipo, de pensar assim, não, mas ele está aqui há mais tempo, ou talvez ele não vai gostar da minha ideia, né? Então, uma coisa que eu levei para minha vida, assim, tipo, não só tanto hoje aqui, mas que há muitos anos atrás, eu lembro de pequenas experiências que eu tive que me mostraram, você simplesmente tem que mostrar de forma visual para algumas pessoas como que vai ser. Então a gente sempre faz um pequeno produto viável de como que seria um protótipo, né? E mostra tanto do modelo do cliente tanto do nosso modelo, para que ele consiga ver então qual é o melhor. Porque se é ele que é o tomador de decisão final, e ele quer aquilo dali, ponto final, e você sabe que aquilo não é o correto, se você confrontar e bater de frente, pode gerar um conflito, né? E talvez isso não seja tão interessante, né? Mas às vezes, se a pessoa é aberta e você mostrar os pontos de vistas, né, que tem os modelos, os formatos que são diferentes e como aquilo vai atingir lá na ponta, tu vai estar levando uma reflexão. Mas são pessoas que são abertas. Para quem não é, a melhor coisa, não vou dizer desenhar, né? Mas você vai estar fazendo um produto e mostrando os dois. E você mostra qual dos dois vai ser mais eficiente. E a pessoa vai Muito dizer legal. assim, poxa vida, mas é vendo isso aqui mesmo, né? Então ela vai ver que o dela não vai ser tão efetivo, não vai atingir o resultado que ela quer, e o outro vai atingir o resultado que ela quer. Né? Então, a pessoa pode fazer isso das mais diversas maneiras. Né? Uma coisa muito simples é um mapa mental. Né? Sim. Tu pega o mapa mental, o produto A e o produto B, e você vai abrindo ele até onde, por exemplo, iria, vai colocando palavras-chave, né? E pensando como que vai ser o resultado final. Né? E assim você vai indo. E às vezes tu pode pegar uma ideia que vai surgir lá e incrementar no teu, ou vice-versa, né? Só que a gente sempre tem que estar disposto a buscar isso. Né? E a escuta ativa é você perceber não só o que a pessoa está falando, mas aquilo que ela não consegue falar. Porque às vezes ela vai estar falando uma coisa e por trás ela vai ter outra. Né? E aí tu vai ter Tem que a raiz conseguir. do problema ali, né? Exatamente, é a questão do iceberg. Né? Em cima você vê uma coisa, que é o que a pessoa está falando, mas aí você se insere no contexto, você vai atrás e você vê que é muito mais fundo, é muito mais profundo, né? E não é tão raso.
E aí você consegue, de fato, atingir o problema lá onde ele precisa ser resolvido, ou conseguir fazer um produto de qualidade para ser entregue. E isso vai ser muito importante, porque daí quem está ao teu redor vai conseguir ver, vai conseguir te valorizar, e vai conseguir ver o quanto é importante essa função, esse cargo dentro de uma empresa, para conseguir pensar isso, né? Então, a pessoa tem que pensar fora da caixa, ela tem que ser totalmente disruptiva, né? Tem que deixar várias crenças limitantes que a gente mesmo se coloca, Sim. né? E começar a criar. E cada um tem que entender o seu processo criativo, né? E a partir daí tu conseguir se inserir, né? Eu faço isso e o meu processo criativo ele é muito diferente, é limpando, eu gosto de limpar. Então, quando eu tô limpando a minha casa, assim, surge projetos e assim, muito legal, porque durante a pandemia, por exemplo, né, eu não estava aqui trabalhando aqui ainda, mas eu fiz um dos maiores projetos aqui do estado do Rio Grande do Sul em questão de máscara, né? E eu tava limpando a minha casa e falei, mas e se eu fizesse isso, isso, isso? E com um rolo de TNT, borrachinha de dinheiro, a gente fez um projeto gigante, assim, sabe? Que foi muito legal, foi copiado por outros estados e saiu Que daqui, legal. sabe? E é por isso que eu digo, a questão criativa de você se permitir ser disruptivo e logo no que a gente vai percebendo que algumas pessoas tentam dizer, ah, mas não é assim que funciona, ou poderia ser nesse outro formato porque a cultura da empresa, não sei o quê, tenta ir por outro viés, tenta entender e ver por onde você poderia caminhar, né, que seria interessante que você poderia fazer sem machucar nenhum dos lados. Eu vou caminhar. Eu saio para caminhar e as coisas vêm. Parece que é um download, assim. É? Você trouxe uma Legal. coisa muito legal, que é a demonstração visual ali do MVP mesmo, né? Do produto mínimo viável. E eu já tive experiências em que o cliente não sabia expressar os seus requisitos. Ele queria daquele jeito que ele queria. Quando você demonstra a sua versão e demonstra que ele está pedindo, ele consegue, ó, eu gosto da sua versão, mas eu preciso disso porque tem um cara, ou tem um processo, ou tem um aspecto da minha empresa que é assim, assim, assim. Aí você fala, opa, eu consigo colocar isso no meu MVP. E aí acaba unindo, né? Isso O aí. que ele não conseguiu falar, que você disse que é o iceberg, né? Que é uma descrição muito boa, você acaba trazendo o requisito para o produto que você quer visualizar. Então, o que fica para o pessoal é isso, né? É saber olhar para as próprias crenças limitantes que você falou e as nossas próprias características, né? Uma coisa que eu aprendi com um mentor meu muito querido é faça retrospectivas, nem que você faça sozinho, né? Uma reunião retrospectiva é o quê? Acabei um projeto. Você para, descreve tudo de ruim que aconteceu, vai anotando no grupo do WhatsApp consigo mesmo ali tudo de ruim que aconteceu, ou tudo de estranho ou de adverso que aconteceu. Você para naquele momento e reflete, ó, o que eu ajudei a causar, né? Quais características minhas causaram isso, como eu posso resolver ou melhorar na próxima, ou como eu posso lidar com pessoas de forma diferente, né? Isso tem me ajudado muito. Às vezes um pequeno projeto, um planejamento mínimo, até uma viagem, aquilo que me frustrou, eu paro, reflito e olho de volta e falo, cara, eu acho que essa característica minha influenciou para que essa experiência fosse menos positiva, né? E isso é bem legal para o autodesenvolvimento, né? Exatamente. E assim, a gente tem que estar disposto, né? É o principal de tudo, né? Tu tá disposto a estar aprendendo constantemente. Ninguém, ele já nasce pronto. E a gente nunca vai se terminar. A vida é um eterno aprendizado. E Sim, hoje, uma das maiores habilidades que a gente pode ter enquanto pessoas que trabalham dentro dessa área ou que querem ingressar nessa área, né, é ser um eterno aprendiz. Né? Então, você estar buscando novos conhecimentos e você estar buscando melhorar constantemente, fazendo essa avaliação consigo mesmo, é muito importante. Né? Você parar, você fazer você colocar os teus pontos fortes, os teus pontos positivos. Ah, o que deu certo, o que fez eu chegar lá, né? E o que eu posso melhorar com isso. Né? Assim, tipo, antigamente a gente falava muito daquele feedback sanduíche, né? aham, Que é o que a gente não utiliza mais, pelo menos eu não uso mais, né? Mas a gente tem que utilizar hoje bastante o feedback forward, né? O que que a gente pode trabalhar a partir de agora, né? O que que a gente pode crescer, né? E não ver aquilo como algo negativo, mas sim ver como sim, algo positivo, que seja um gás propulsor para o futuro, para o melhor da gente, né? legal, legal. Então, esse eu não sabia o nome desse, é o feedback forward, tipo olhando para frente. Isso aí. Bacana, legal. Eu gosto muito de falar da situação e não da pessoa. Eu tenho tido muito sucesso com o feedback de falar, ó, esse projeto foi feito dessa forma, essa ação foi feita de forma desorganizada, e sempre tentando
objetivar a melhoria, né? Mas eu vou considerar e vou ler mais sobre o Forward aí, eu achei legal. E Ela é muito recomendo que legal. o pessoal pesquise também. Muito bem, Elisandro. Agora acabamos de falar de trabalho, vamos falar do Elisandro. Cara, eu tô Uh, impressionado com o seu LinkedIn, por quê? Tem uma coisa que eu, assim, fiz 30 agora e eu vejo como uma melhoria pessoal minha. Eu tive muita dificuldade de formar comunidades minhas. Tenho os amigos próximos, tenho família e tudo mais. Fui jovem embaixador do Brasil nos Estados Unidos e tudo mais. Acabei não mantendo contato com todos que eu queria, então só mantenho contato com pouquíssimas pessoas da embaixada e que foram comigo para os Estados Unidos. Mas eu vejo que por onde você passou, cara, você foi meio que um líder organizacional, né? Você tem até uma experiência com a ONU, sim. você trabalhou em instituições religiosas e trabalhou em vários lugares como um organizador de comunidade e um resolvedor de problemas, né? Como isso influenciou, assim, na sua carreira? Como o networking, né? As pessoas lembrarem de você, saberem quem você é e você está resolvendo esses problemas, ajudou na sua carreira. Conta mais para o pessoal aí, porque a tendência hoje você tem 31, eu tenho 30. A gente ainda tá na comunidade, na idade que, tipo, meio que brincou na rua, carrinho de rolemã, joguei Bah! bets, né? Fiz algumas coisas. Mas já tem molecada de 25 a 22 anos que não sabe o que é crescer na rua, que só andou com a mãe junto e tal, e a sociedade está mais individualizada, né? Então conta mais da importância dessas comunidades para o pessoal e como isso te ajudou e te afetou positivamente. Rapaz, assim, eu fui criado por uma mãe solo, né? Então, eu fui criado, eu sou o filho mais novo da minha mãe, né? E fui criado por ela e pela minha irmã. E aí eu tinha contato com alguns familiares, com meu pai, mas às vezes, desculpa, e a minha família toda ela é uma família bairrista, né? Que mora num bairro suburbano da cidade, né? E eu lembro que quando eu era criança, inclusive eu tenho contato com quase todos os meus amigos de infância, que nós brincávamos, jogávamos caçador ou queimada, o pessoal fala de diferentes nomes, né? Na rua. E a gente ficava até tarde. E as pessoas às vezes cortavam os galhos das árvores e nós fazíamos cabana com aqueles galhos. Então, a gente sempre brincava bastante de forma sensorial e utilizávamos então toda a nossa criatividade ali. Foi uma infância muito feliz, assim, sabe? Que eu pude ter para brincar e ter todas essas minhas experiências. E algo que eu fui levando para minha vida é esse contato próximo com os meus amigos e me entendendo enquanto comunidade. Mas muitas coisas só começou a dar um start para mim quando eu fugi de casa. Porque eu tive 18 anos, quando eu tinha 18 anos de idade, eu descobri pelo Orkut que o meu pai tinha uma filha que eu nunca ouvi dizer, nunca tive contato com essa minha irmã, e ela me chamou pelo Orkut, a gente começou a conversar, e ela me convidou para ir lá, no Rio de Janeiro, um dia na casa dela. E eu falei, tá bom. E aí eu briguei em casa com o pessoal ali e peguei o ônibus e parei no dito Rio de Janeiro do nada, sabe? E a minha família, cadê o Elisandro? Cadê o Elisandro? E o Elisandro estava lá no Rio de Janeiro, não sabendo nem se virar direito, né? Aí eu morei por um tempo lá no Rio de Janeiro e foi a primeira vez que eu vi uma escada rolante, sabe? E a primeira vez que eu subi numa escada rolante. E por que que eu digo isso que foi para mim assim uma experiência muito positiva? Porque foi um contraste de realidade. Eu saí de uma cidade totalmente interiorana, né, onde a perspectiva de crescimento profissional era muito pouca, né? E eu tinha aquele pensamento assim, ó, como muita gente tem, e muita gente está querendo quebrar isso. E quando eu fui para lá e eu vi uma escada rolante, eu falei, meu Deus do céu, uma escada rolante, como é que sobe nisso? Né? E eu lembro que eu fiquei com medo assim de subir, o medo de cair, passar vergonha na frente de todo mundo, né? Mas fui, então foi uma experiência totalmente diferente para mim. E a partir dali, eu posso falar que a escada rolante mudou a minha vida, sabe? Porque eu comecei a perceber como a gente consegue sair da nossa realidade e ir para outro lugar e perceber que a gente pode ser parte daquele lugar também. Só que a gente tem que estar disposto a mudar e a perder o medo. Né? Até então eu só conseguia subir em escadas normais, não conhecia uma escada rolante. Quando eu vi, eu tive medo, mas eu fui com medo, me superei naquele medo e conheci uma nova realidade. Né? Aí quando eu voltei para cá, eu já voltei com um novo pensamento, com novas perspectivas e com coisas que me fizeram crescer e sair daquela minha bolha, que até então ela era fechada, e fez com que eu estourasse ela.
né? E fez com que eu chegasse até outras pessoas e chegasse em outros lugares. O Elisandro, de 18 anos, não imaginaria que o Elisandro, de 29 anos, estava na ONU, lá na Suíça, representando todos os educadores aqui do Brasil, representando a juventude. Aquele Elisandro nem imaginava, nem sabia talvez o que era a ONU na época, sabe? Hoje, Demais. hoje a gente vê que, por exemplo, toda a juventude eles têm acesso à tecnologia, né? Nós não tínhamos, pelo menos eu tive computador na minha casa com 16 anos, Eu só também. com 16 anos. Então, Eu lembro antes, a primeira vez que eu vi o Orkut, assim, fiquei impressionado. na época que o Orkut era por convite, É. entende? E assim foi indo. Então eu fui me permitindo, né, também a ser curioso. Isso foi é uma qualidade minha, aí buscar a não ouvir sempre só o não e pensar as outras possibilidades. Né? E quando eu saí daqui, fui para o Rio de Janeiro, depois eu voltei, aí depois eu me joguei de novo, fui para São Paulo, Londrina, fazendo diversos trabalhos sociais, eu fui conhecendo as múltiplas realidades que a gente tem dentro do Brasil. Então eu percebia que eu não era único, eu percebia que o Elisandro, que sentia diversas dificuldades, conhecia pessoas então que passavam por muitos outros perrengues, que não tinham metade do que ele tinha e estavam lá felizes e correndo atrás dos sonhos deles, né? Foi aí que eu fui percebendo, né, o que eu poderia fazer para mudar essas realidades, né? Aí eu fundei projetos sociais, aí dentro da universidade eu fiz alguns sacrifícios, que é deixar de trabalhar para ser voluntário e para ser bolsista. Então, eu já morando sozinho desde os meus 20 anos de idade, já tendo toda uma vida financeira que eu mesmo articulava sozinho, né, eu tive que me permitir durante 1 ano e meio, né, ganhar bem menos, né, basicamente ter o para sobreviver, né, para conseguir ter experiências. E as experiências que te fazem. É quando você se permite ser vulnerável e você vivenciar coisas. Né? Então, eu fiz diversas imersões que trabalhava cultura de paz, que trabalhava não violência, porque a gente vive hoje num país onde a violência ela é disseminada em qualquer esquina. Né? A gente vive num país onde dentro da sala de aula a violência ela acontece por conta da diferença social que a gente encontra ali dentro, né? Então, como que a gente poderia trabalhar isso? E eu estava me formando um educador para não trabalhar em sala de aula. Então, como que eu, como educador fora de sala de aula, em ambiente não escolar, poderia aprender isso? Aí eu fui pegando todo o conhecimento que eu podia nessas imersões, aí eu fui me transmutando, né? Fui virando o Elisandro que eu sou hoje, que vai mudar com certeza mais para o futuro, né? E isso foi me dando experiências. E eu lembro que para essa oportunidade junto ali na ONU, eu estava no meu primeiro ano da faculdade, eu cursando pedagogia, eu falei assim, eu vou me inscrever. Me inscrevi, não passei. Me inscrevi pela segunda vez, também não passei. Aí pela terceira vez, eu lembro que eu estava saindo de uma avaliação e eu estava descendo uma escada e eu pensei, eu tenho até meia-noite. E isso era 11 horas da noite. Eu tenho até meia-noite para mandar a minha inscrição. Manda ou não mando? Pensei assim, cara, eu vou mandar. O não eu já tenho, né? Vai ser só mais um para me incentivar para o ano que vem. E eu passei. E aí depois eu fui fazendo as outras etapas que eles exigiam ali dentro, e quando vê, pum, o Elisandro passou e foi selecionado como delegado da diplomacia civil brasileira junto à ONU. E Que aí massa. foi todo um grande perrengue, porque eu tinha pouco tempo para juntar grana para poder viajar. Aí fiz uma vaquinha virtual, né? E teve 300 pessoas do Brasil inteiro aí me ajudando. E eu Que consegui legal. fazer essa viagem, fui para lá e representei com maior orgulho, né, por 2 anos consecutivos aí, então, o Brasil junto à ONU. E consegui ter essa experiência, né, levando para lá múltiplas bandeiras, né, tanto a bandeira da cultura de paz que eu levanto aqui hoje, né, dentro da formação que eu tenho, levei junto a bandeira do projeto Rondon, que fez com que eu tivesse contato com uma realidade muito diferente da minha, muito diferente do que eu já tinha vivenciado, né, e a bandeira também da diversidade, que fez com que eu entrasse lá dentro. Né? Então, são essas pequenas experiências, que são grandes também, que vão construindo a gente, né? E vai fazendo você perceber que a gente pode estar aqui e depois a gente pode não estar, a gente pode estar Sim. desbravando, você mesmo que está hoje no Brasil, depois está no Canadá, depois você está em outro lugar, tu vai conhecendo pessoas, tu vai abrindo espaços, só que a gente sempre tem que estar disposto a conhecer, tem que estar disposto a mudar, e eu gosto
de conviver de forma social. E o meu teste PDA e o meu teste DISC fala isso, sabe? Eu sou uma pessoa totalmente comunicativa, uma pessoa que eu preciso estar no meio social e eu influencio a partir daí. Né? E eu acho que as minhas ideias, quando eu coloco que elas são para um bem comum, as pessoas acabam captando e indo junto, sabe? Na mesma onda, e sempre valorizando, trabalhando de forma colaborativa, né, de forma democrática, que é o jeito que eu acredito que seja o certo de se trabalhar. Você trouxe uma coisa que eu gosto muito, que eu trago para minha vida e sempre deu muito certo para mim, que foi aquele momento que você falou na faculdade, que você fez um sacrifício, que ao invés de ganhar um salário para manter a sua vida financeira e social do jeito que estava, você fez um sacrifício financeiro em prol de uma experiência nova. Uhum. Né? E eu já fiz muito isso, cara. Já fechei escola com centenas de alunos, transformei tudo que eu podia em negócio digital e fui morar na China, porque eu acreditava que morar na China ia agregar para minha vida. E agregou de uma forma imensa. Se eu tivesse a escola hoje, ao invés de ter ido para a China, eu acho que eu não estaria feliz. Né? Então eu virei uma pessoa completamente diferente. Eu acredito muito nisso e é muito difícil passar essa mensagem. Às vezes eu dou palestra em escola pública, formação de professor, muito difícil passar essa mensagem do sacrifício momentâneo em prol de algo maior, quando as pessoas nem entendem o que é o algo maior. Aí vem a fé, né? A crença de que algo melhor vem, a questão de você conhecer a escada rolante e tal. Você não sabia o que te esperava lá, você só queria conhecer a tua irmã, né? Então, esse é o grande desafio, né? A pessoa fazer esse sacrifício, mas não saber exatamente o que está lá na frente, ou nem saber exatamente o que ela quer, né? Muitas vezes, né? Mas tu teve sorte, Alan. Você teve sorte. Você se sacrificou e no final tudo que você conquistou foi porque você teve sorte, sabe? Ou E como isso, dizem, como eu gosto muito de idiomas, o pessoal falou que eu nasci com um jeitinho para idiomas, não é porque eu estudo. não, é exatamente isso. Isso me deixa indignado, sabe? Porque daí as pessoas pensam, nossa, mas você conseguiu uma boa posição na empresa onde você tá. Ai, porque você ganha bem. Ai, porque você conseguiu isso. Nossa, mas que pessoa de sorte. E teve uma vez que eu peguei uma pessoa que falou isso e eu falei assim, nunca foi sorte. Sempre foi sacrifício. Porque eu chegava do trabalho, tomava banho rápido, ia para a faculdade, passava o tempo todo, né, 4 horas dentro da universidade estudando. Aí eu chegava em casa, estudava ainda, ou ficava buscando oportunidades, ou ficava fazendo, enquanto algumas pessoas iam descansar, estava eu lá, sabe? E eu fui pegando esse ritmo, né, cada vez mais, e fui colocando isso dentro da minha vida, e quando as pessoas vinham falar assim, ah, é sorte, eu falei assim, ah, deve ser, mas ninguém vê o sacrifício que a gente faz por trás, Exato. né? E quando eu tive que fazer aquele sacrifício de ganhar menos, né? E de tu ter assim dinheiro para pagar tuas contas básicas, assim, de tu conseguir só ter aquele dinheiro para você comer. Parece aquela jornada do herói, né? Mas, mas é verdade, sabe? É uma experiência que eu tenho dentro da minha vida que me possibilitou outras coisas. Porque eu queria que no futuro, quando eu me formasse, eu tivesse outras oportunidades, eu queria que abrisse novos espaços. Então eu precisava conhecer de tudo um pouco, eu precisava experimentar de tudo um pouco e trabalhar aonde eu estava trabalhando naquele momento não me possibilitava isso. Né? Então eu tive que me sacrificar de certa forma. Eu não saía não ia em festa, não comia o sushi que eu gosto, não vestia a roupa que eu queria estar usando, sabe? Mas eu estava vivendo experiências enriquecedoras, estava conhecendo novas pessoas que estavam agregando bastante, né? E hoje eu olho para trás e digo, cara, valeu muito a pena, sabe? Valeu muito, muito a pena, porque eu consigo estar trabalhando dentro de uma empresa muito boa. Eu sempre sou convidado para estar dando palestras ou estar falando sobre diversos assuntos em outros lugares, né? E conseguir criar dentro de diversos espaços. Eu lembro que tinha uma professora que foi a nossa paraninfa e tipo, a minha turma ela se formou com aquela formatura toda pomposa, né? E eu me formei de gabinete. Eu fiz a formatura de gabinete, a mais simples. Mas a minha turma me convidou para mim ser o orador deles. Olha só. Então eu saí lá da plateia e subi lá em cima, né, na frente de todo mundo e fiz o discurso para toda a minha turma, né? Porque eu não tinha grana, né, para fazer ali. Mal tive grana para fazer as fotos da formatura na época, né? E aí, quando eu terminei, a minha orientadora falou assim: aonde você coloca a mão, tudo vira ouro. Né? Que Mas então legal. continua mantendo sempre isso, sabe? Mantenha sempre essa humanidade que você tem. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha, às vezes a gente vai perdendo isso e a gente vai se engessando ou vai se contaminando muito, dependendo com alguns pensamentos que algumas pessoas têm, não todas, sabe? Uhum. Então a gente tem que estar sempre se protegendo,
e pensando, não é assim, ou se a pessoa vem assim, muitas pessoas trazem problemas, mas ninguém traz solução, né? E a gente vai mantendo Isso é um sempre problema. a solução junto com o problema e tentando resolver sempre da melhor forma possível. E assim a gente vai crescendo e vai sendo aquela pessoa disruptiva no meio de todas, né? É isso Show aí. de bola. E Elisandro, quais dicas você dá para o pessoal que está começando a carreira, o pessoal que é multidisciplinar e está meio em dúvida do que fazer, e pessoal que está interessado em educação corporativa, educação em geral, ou se desenvolver como uma pessoa mais humana? Dê suas dicas, dica de material, dica de livro, dica de rede social a seguir, o que você quiser aí, ou simplesmente um pensamento aí para a galera se orientar, né? Olha, eu acredito que as pessoas, primeiro de tudo, elas têm que ser mais organizadas. Uma dica disso que é uma coisa que eu faço por mim, utilizar a agenda, sabe? A agenda, ela te salva um monte. Depois da pandemia, depois de muitas pessoas pegarem Covid, o nosso cérebro não está 100%, né? Uhum, A gente consegue entender que nós somos seres limitantes, nós não somos uma máquina. Então, a gente conseguir fazer rotinas vai te ajudar a conseguir fazer muita coisa, né? Quando você precisa fazer uma dieta, você colocar isso no teu dia a dia, excelente, sabe? Então, algo que eu sempre consigo colocar na minha vida é o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, e eu vou fazendo pequenos quadradinhos e eu vou dando check, sabe? legal. Porque para mim aquilo dali é uma forma de vitória, sabe? Eu estou mostrando que eu consegui. Eu estou com uma grande dificuldade, por exemplo, de tomar 4 litros de água por dia. Né? E eu preciso tomar 4 litros. Então eu comprei uma garrafa, que eu até não trouxe aqui, de 2 litros, Eu né? tenho uma dessa também, E eu tô grandona. é gigante. E eu tomo uma de manhã e uma de tarde. E quando eu termino uma de manhã, eu falo, Elisandro, parabéns. Sabe? Quando eu termino de tarde, parabéns, Elisandro, mais uma vencida. Então, é uma forma assim, né? Tá sempre bem hidratado, água normal. E a questão de conhecimento, assim, é você buscar. A gente não pode ser preguiçoso. Se você ouvir uma palavra que você não conhece, anota, sabe? E vai atrás. Hoje, eu, por exemplo, eu gosto muito de vídeo dentro do YouTube, podcast, e eu vou para o Spotify, e assim, eu vou conhecendo e desbravando novos mundos, né? E quando alguém fala alguma coisa, eu tento conhecer o máximo que eu posso sobre aquilo dali. Né? E assim eu vou indo, porque o conhecimento, quando você vai adquirindo, são informações que você vai coletando. Né? O que você vai fazer com isso? O teu cérebro morre que ele não vai conseguir gravar tudo. Então, o que, que eu faço? Eu tenho o meu segundo cérebro, né, que nem eu digo, que é o meu formato de anotação. Eu tenho tanto físico, tanto no meu caderno, quanto também tenho dentro do computador. Né? Aí Legal. eu vou anotando o que eu aprendi. Tal palavra, por exemplo, forward, feedback forward. O que é feedback forward? Eu vou pesquisar e coloco um pequeno resumo ali dentro. E Muito aonde bom. aquilo consigo, é aonde eu consigo aplicar aquilo dali. Né? Então, Eu é, vivo no Google Calendário também, cara. Até aqueles afazeres do Google Calendário me ajudam muito, porque tem um aplicativo, né? Então eu sim. abro ele, já escrevo lá, já tem um checkbox para você marcar depois. É muito bom. Mas é excelente. E uma outra ferramenta que as pessoas podem utilizar são tipo os planner. Tem os planner online também, que Sim. é basicamente isso. Você coloca o que você precisa executar e o passo a passo de tudo. Para projetos maiores eu faço bastante isso. Aí eu coloco o contexto do projeto e o que eu preciso fazer para executar, com quem eu tenho que falar, o material que eu tenho que criar, até quando eu preciso fazer isso. Se tem outras pessoas inseridas, eu vou colocando ela ali dentro também. Né? E assim vou trabalhando bastante em cima disso. Tenho algumas newsletters que eu gosto bastante de assinar. Tem uma Uhum. que é do Alex Bretas, que para Ah, mim assim legal. é fantástico. Ele sempre traz diversos insights, inclusive o segundo cérebro veio a partir dele. Né, uma coisa que eu comecei a implementar dentro da minha rotina, assim, do dia a dia. Né? E tem outros diversos também podcasts que a gente pode ir inserindo dentro da nossa vida e que eu acho que é interessante, sabe por quê? Quando a gente vai conhecendo um pouco mais, a gente vai percebendo o nosso jeito, a nossa própria metodologia, né? E tem coisas que a gente vai ter que mudar, né? Então, eu incentivo o pessoal a procurar sobre os 7 R's para mudança duradoura, sabe? Hum. Então, esses 7 R's são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, e que vai ajudar bastante a gente conseguir melhorar,
né? E conseguir buscar esses novos conhecimentos e, enfim, eu acho que isso ajuda bastante, independente de qual seja a área de atuação, mas para quem quer entrar dentro da área de design instrucional, dentro da área de educação corporativa, né, é a melhor forma. E eu sempre coloco também, com certeza, o meu perfil à disposição, se alguém quiser vir Legal. conversar, conhecer, fazer uma talk também, a gente está aí para isso. Vou colocar o link na descrição do vídeo. Antes de encerrar, só um comentário, Elisandro. O Alex Bretas, para quem não conhece, ele tem um Notion, né, um documento online e várias reuniões que ele vai gravando, tem encontros. Eu tô até num grupo do WhatsApp dele, que é muito legal de aprendizagem autodirigida. Então, se você Sim. não o conhece, falando isso, eu vou convidá-lo para o podcast. Quem sabe ele aceita, né? Mas olha, se ele E, aceitar, eu vou com certeza assistir. é, e procurem pelo Notion, pela documentação das reuniões dele, aí você que está ouvindo a gente, que você vai gostar muito, tem muita coisa legal, muito conceito bacana. Muito bem, querido Elisandro, só tenho a agradecer por você ter aceitado o convite, foi sensacional esse papo, eu acho que vai agregar muito para o pessoal uma visão mais humana e mais realista do trabalho, né? Suas descrições e resumos são incríveis, estou impressionado até agora, anotei vários aqui. Que legal. E, cara, fica à vontade para encerrar aí, mandar uma mensagem para o pessoal e só agradecer mesmo. Ah, valeu, Alan. Eu fico muito feliz, de verdade, assim, pelo teu convite. Acho que o LinkedIn, ele é uma ferramenta incrível, sabe? E que a gente tem que saber utilizar ela da melhor forma possível. Né? Que nem, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa talk devido à nossa conexão que surgiu a partir da rede social LinkedIn. Sim. Né? E as pessoas ficam pensando, mas poxa vida, eu não conheço ninguém, como é que eu faço? Cara, se joga. Ah, mas não sei como utilizar. Vai para o YouTube, aprende. Tem um monte de vídeos de pessoas ensinando como utilizar o LinkedIn de uma forma mais efetiva, Sim. como que você pode fazer conexão, sabe? E assim você vai crescendo dentro da rede, vai conhecendo pessoas legais. E o bacana é que você vai vendo que as pessoas curtem e comentam. Então, por exemplo, o que o Alan tá ali curtindo ou comentando, eu também fico assistindo, também fico vendo de fora e fico aprendendo coisas diferentes, né? Então a gente está sempre disposto a conhecer pessoas novas, né? Me coloco, como eu falei ali, à disposição para ser, quem sabe, uma nova conexão de outras pessoas, né? E que a gente possa estar aí fazendo a diferença no mundo, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, que o pessoal aqui dentro do meu trabalho fala assim, essa é a frase do Elisandro, mas não é minha, mas eu levo para minha vida há mais de 15 anos, que são os 3Ds que eu levo para mim. Decisões definem destinos, né? Então hoje eu tô onde eu tô e talvez eu possa estar daqui 3, 5 ou 10 anos pela decisão que eu vou estar tomando hoje. Né? Isso vai definir o meu destino, assim como já definiu no passado. Então que a gente possa sempre estar pensando se a decisão que a gente está tomando ela é de forma efetiva para mudar a nossa realidade ou se só ficar reclamando vai mudar. Né? Eu já tomei uma decisão hoje. Eu acordei às 5 da manhã para estudar ética da inteligência artificial e criar minha própria rede neural de inteligência Ó, artificial. Para onde isso vai me levar, eu ainda não sei, mas eu estou aberto a novidades. é isso aí, tu tá jogando pro universo, entendeu? É, Vamos acreditar também em energia e colocar que tudo que a gente faz gera uma energia e a gente vai estar jogando, tu tá fazendo a tua parte, tô sabe? fazendo a minha parte. Isso aí. Elisandro, um abraço, meu querido, e até a próxima. Tchau, Valeu, gente. Alan. Abração, pessoal. Tchau, tchau.